nome em todo o tempo e ter sempre nos nossos lábios um louvor, entrar pelos seus átrios em ação de graças com louvor. Glória a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre e é anunciada de geração em geração. A palavra, quando é plantada, diz que as raízes estão junto ao ribeiro e aí dará fruto. A palavra de Deus é a água da vida. O favor de Deus na tua vida suplanta todas as riquezas que tu possas alcançar. Faz de ti um homem rico. O favor de Deus na tua vida faz de ti um homem resplandecente, que resplandece a luz de Cristo. Na sua natureza, Deus é amor. Deus ama porque faz parte dele. É a sua essência. É o seu coração mostrado aos homens. Deus prova isso. Ler Filipenses, capítulo 1. Se puderem pôr, do 9 ao 11, e diz assim a palavra do Senhor, que o Senhor abençoe, diz: e isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até ao dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos orar, vamos inclinar os nossos rostos e orar. Pai, nesta manhã nós queremos apenas poder sentir o vento do Teu Espírito, que não podemos ver, não podemos tocar, mas podemos sentir, porque Tu estás aqui. E nessa confiança que temos em Ti, Senhor, queremos que a Tua palavra nos venha instruir, mas também desafiar, Senhor, porque viver contigo é uma vida de desafios constantes e nós temos que estar preparados, Senhor, e às vezes não estamos. Por isso, Pai, ajuda-nos a estar preparados, ajuda-nos a estar à altura do desafio, Senhor, que Tu tens para cada um dentro daquilo que é o Teu plano, Senhor, e a expansão do Teu reino aqui na terra, mas em particular neste ministério, Senhor, e através desta congregação, Pai. Senhor, bendize a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu hoje quero falar algumas coisas que se têm alojado no meu coração e que ao longo dos tempos foram confirmadas pelos oráculos que aqui têm vindo domingo atrás de domingo e também às quartas-feiras, mas em particular ao domingo, nos vem trazendo e vem confirmando. E algumas dessas coisas que temos estado a ouvir, eu quero recordá-las, porque é bom recordar e também dar graças a Deus pela profundidade com que a Sua palavra aqui tem sido partilhada conosco e pela unção que temos como igreja recebido ao longo de todo este tempo para poder partilhá-la e levá-la a todas as pessoas possíveis. E uma das mensagens foi aquela em que falamos numa geração imatura e de duplo ânimo. Amém? Que foi uma mensagem muito clara daquilo que é a situação da igreja, de grande parte da igreja. Falamos também em algo muito interessante, uma analogia até ao basquete. Recordam-se? Muitos estariam aqui. E nessa analogia nós falamos do basquete da vida, da realidade
em que falhamos mais do que acertamos. É verdade? Amém? Reconhecemos isso? Não me parece, eu reconheço isso. Amém? Ou acertamos mais que o que falhamos? Não sei. Eu creio que essa mensagem ficou-me gravada porque é verdade, nós falhamos mais do que acertamos. No entanto, mesmo assim, nós podemos ser vencedores e mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E falamos também em Provérbios 24:16 que diz, porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. Amém? Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Depois ouvimos algo muito interessante, provavelmente podem ouvir nas predicações ou ver nos vossos apontamentos, que eu tomei nota, que está em Ezequiel 17:24, também dito aqui por um irmão, que diz assim: todas as árvores do campo saberão que eu, Jeová, humilhei a árvore alta e exaltei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, Jeová, falei e o fiz. Irmãos, a verdade é que nessa ministração nós podemos perceber que a nossa tendência como humanos é querer viver independentes da responsabilidade de dar fruto. Mas nós temos que dar fruto. E as árvores altas, como já devem ter percebido, não dão fruto. Normalmente as árvores baixas é que dão fruto. Por isso, irmãos, nós necessitamos, como servos de Deus, como cristãos, de ter uma posição baixa no conceito humano para ter um conceito alto diante de Deus. Irmãos, e poderia continuar aqui a trazer frases e pensamentos que ao longo deste tempo todo a igreja tem sido abençoada de uma forma muito poderosa e profunda pelos oráculos do Senhor que aqui tem vindo e tem ministrado incessantemente e com grande unção de Deus à igreja. E é um privilégio. Sabem, irmãos, eu não me dou bem com religião. Verdade. E tão pouco com títulos. Título A, título B. Não é bem aquilo que é importante. Não é importante isso para mim. Mas eu olho e vejo que Deus, nosso Deus é um Deus que tem um humor incrível. E a verdade é que eu estou aqui e o Senhor me trouxe aqui e trouxe-me um lugar e fez-me viver num lugar e servir num lugar, numa igreja que eu creio que está identificada absolutamente com um movimento que acolhe exatamente pessoas que pensam da mesma maneira e que aqui abraça. E nós não queremos uma religião, rejeitamos a religião, queremos sim viver a vida que Jesus nos permite viver confiando na sua palavra. Amém? Por isso, irmãos, eu creio que temos sentido e de uma forma cada vez mais poderosa sentido algo num vento que sopra neste ministério aqui, neste lugar, nesta comunidade que vamos construindo juntos.
Amém? Isto é uma caminhada juntos, não é uma caminhada de alguns líderes ou de algumas pessoas que estão em alguns lugares a dirigir. Não, irmãos. Nós recebemos o chamado e o vento sopra para todos. O vento do Espírito Santo sopra para toda a gente. Recebe esse vento hoje aqui, nesta manhã. Recebe-o. Amém? Essa caminhada que nós estamos a fazer, nesta comunidade que estamos a viver, nós estamos a construí-la juntos. Com quem? Com o Senhor. Quem é o protagonista? Quem é o protagonista das nossas vidas? Digam. É Jesus. Nada mais importante que Ele. Irmão, eu creio também que, como ministério, como igreja, nós seguimos sendo um sinal histórico daquilo que é a influência do reino de Deus na terra. Amém? Porque aquilo que nós temos desenvolvido, que Deus nos chamou a desenvolver, é poder levar o Evangelho completo a todo o homem completo, priorizando sempre os relacionamentos, porque vivemos em comunidade. Amém? Isso é um privilégio. Sabem, eu creio, eu já fui a muitos lugares e já lidei com muitos pastores, e não só do sistema religioso convencional, e eu creio que nós somos fora da caixa. Amém? E também creio outra coisa, irmãos, de verdade, Jesus era fora da caixa. Amém? Ele veio como o Messias, como Cristo, com ideias e conceitos que o seu próprio povo não aceitou. Amém? Por isso a palavra diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Sabem? E o mundo não recebe a Cristo porque o mundo tem um conceito errado daquilo que é Deus. E querem que Deus seja Deus a ajustar-se ao conceito da humanidade. E não entendem que a humanidade é que se tem que render e ajustar às ideias de Deus, porque só assim haverá salvação para as suas vidas. Amém? Por isso é que eu acho que eu sinto-me muitas vezes fora da caixa, e às vezes quando dizem pastor, mas não parece pastor, eu digo glória a Deus, porque se me dissessem que eu pareço pastor, eu ficava chateado, ficava preocupado. É bom não parecer, é bom ser de coração. Amém? Por isso, irmãos, eu creio, nós somos fora da caixa. E Jesus Cristo era fora da caixa. Por isso é que a determinado momento Caifás diz, bom, é melhor que padeça um só homem de toda uma nação. Porque eles achavam que Cristo lhes ia condenar à morte, porque o César ia ficar indignado com a sua proeminência naquele lugar e ia mandar aniquilar toda a nação. Mas não é verdade. Jesus é quem traz a vida e Ele é quem dá a vida, porque Ele é o autor da vida. Por isso não há que estar preocupado com nada disso. A palavra de Deus fala-nos em Atos 4, e eu li Atos 4 e encontrava aqui a explicação para aquilo que é o segredo de uma comunidade, uma congregação, um corpo unido. Diz a palavra de Deus em Atos 4:32 o seguinte: da multidão dos que criam era um só o coração e uma só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era seu próprio, mas todas as coisas lhe eram comuns. Irmãos,
Eu creio que também a igreja de Atos, como a nossa, era uma igreja totalmente fora daquilo que era a mentalidade religiosa daquele tempo. Mas há uma coisa que me ressalta muito importante, é que aqueles que têm uma experiência como eles tiveram com Jesus, profunda, abandonam completamente o reino do eu. E há pouco eu estava a falar e dizia, irmão, é triste ver que as pessoas sistematicamente não querem deixar o reino do eu e o reino do meu para passar ao reino de nós e ao reino do nosso. E estes irmãos que na igreja primitiva tinham tido um encontro genuíno e poderoso com Jesus, eles partilhavam tudo porque tinham o mesmo coração e a mesma mente, e tinham deixado o reino do eu e tinham agarrado o reino do nós. E passando o Atos 5, fala de Ananias e Safira. Sabem, esse casal, no fundo, eu creio que gostou do movimento, gostou da igreja, gostou daquilo tudo, daquele amor, e quis comprar aquela sensação, quis entrar para o grupo, quero fazer parte do grupo. Só que não abandonou o reino do eu. Não abandonou o reino do meu. E quando foi dizer, ai pá, apóstolo, Pedro, está aqui dinheiro. Pedro que tinha vivido uma experiência um bocado parecida, quando Jesus diz, afasta de mim, Satanás, porque estava a querer interferir com a obra de Deus. Esse mesmo Pedro diz, Ananias, o que é que tu estás a fazer? Essa pessoa quis se integrar num movimento em que as pessoas tinham a mesma mente e o mesmo coração a pensar no meu e no eu. Por isso, irmãos, eu creio que às vezes há pessoas que não se encaixam bem ou estão a demorar a encaixar-se, porque é plano de Deus que se encaixe exatamente por esta questão. Gostam do grupo, gostam do movimento, querem estar, mas não querem abandonar o reino do eu e do meu. Quando nós nos encontramos com Jesus e temos uma explosão dentro de nós, porque é Jesus que a explota, nós deixamos de pensar no eu. Por isso é que somos uma comunidade e deixamos de conjugar a vida na primeira pessoa do singular, não é? Eu, meu. Conceito de vida privada. Por isso, irmãos, eu creio que Jesus dilata o nosso coração. Amém? Vem atrofiadinho. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele dilata-se. E então já não vive lá só eu, mas vivemos nós com o Senhor. Por isso, irmãos, eu creio também em outra coisa. Que quando nós deixamos o reino do eu, as outras pessoas deixam de ser estranhos para nós. Quando nós deixamos o reino do eu, as pessoas que estão à nossa volta deixam de ser um conjunto de adversários que nos querem fazer tropeçar ou fazer mal. Quando nós agarramos o reino do Senhor e aquilo que Ele faz e transforma dentro de nós, nós já vemos o outro como se nos estivéssemos a ver a nós e já não vemos aqueles que estão à nossa volta como adversários, concorrentes. Vemos como homens e mulheres que, pela graça de Deus também, como nós, deixaram o reino do eu e passaram a viver no reino do nós para servir em justiça no reino de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Por isso, irmãos, eu creio
que nós funcionamos como corpo de Cristo. E alguém pode me dizer assim: bom, pastor, isso é bonito, aquilo que está a dizer, pastor, soa bem, é poético, é bonito. Então, e o monstro? Eu digo: ok, eu sei do que é que estão a falar. O monstro da dinâmica do dia a dia, não é? Que é um monstro. O monstro da rotina, o monstro de vir ao culto quando não apetece, o monstro de ir à reunião quando não dá nada jeito, o ter que ir a esta atividade, o ter que ir àquela. É verdade, é um monstro. E às vezes estamos na reunião de oração e não nos apetece orar, mas se não oramos fica mal. Alguém vai reparar que não oramos. Isso é um monstro da religião. Ele existe. Mas temos que os levar, amém? Temos que o empurrar também. Temos que lidar com a rotina. Temos que lidar com os negócios, temos que lidar com as contas, temos que lidar com os problemas do dia a dia, dos carros, disto, do outro, daquele que se ofende, daquele que disse que ia e depois não vai, daquele que disse que fazia e depois não fez, daquele que nós estávamos já a contar e depois decidiu outra vida. Temos que lidar com isso, amém? Temos que aprender a lidar com isso. Eu creio que Deus nos dá a capacidade e para isso temos que pensar em nós como um corpo. Por isso, irmãos, mas qual é o desafio? Para terminar, eu creio que há 2 desafios que eu vejo para deixar aqui nesta manhã para a igreja. Eu creio que é continuar a caminhar, amém? Continuar a caminhar e a intensificar uma legítima relação com Jesus, onde já não é preciso regras e passamos a viver por graça, pela graça que Jesus nos dá. E temos que continuar como pessoas que já abandonaram o reino do eu. E eu gostaria só que pusessem aqui Lucas 18:9, que é o Pai Nosso. E quando nós lemos rapidamente a oração padrão que Jesus nos deixou, diz: portanto, orai vós, nós, não é eu, tu. Pai nosso de nós, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Toda a oração é nós. Amém? Nós. Sabem, eu também acho isso da opinião que Deus tem uma estranha mania de dar liberdade às pessoas. Às vezes as pessoas não podiam ter tanta liberdade, porque só fazem. Mas Deus tem esta estranha mania de dar liberdade às pessoas e elas vão e fazem aquilo que está na cabeça. Às vezes, Senhor, é estranho essa mania, mas tu fizeste assim as coisas, elas são perfeitas, têm que ser assim. E dentro da primeira, e dentro daquilo que é o primeiro desafio, nós temos que entender que Jesus é quem edifica a sua igreja, entender que a sua palavra é viva e eficaz e que o Espírito Santo de Deus é quem muda a vida das pessoas. E segundo desafio, é a nossa responsabilidade de criar um ambiente para facilitador, um ambiente facilitador para que as pessoas que estão conosco nesta caminhada não se percam. E aqueles que se cruzam conosco por alguma razão também possam abandonar o reino do eu e se juntem ao reino de Deus, ao reino de nós também.
e sem mentiras, como fez Ananias e Safira, sem mentiras, com o coração, com uma só mente e com um só coração. Por isso, irmãos, esta é a mensagem que eu vos quero deixar aqui. Amém? Que Deus os abençoe.